depressão, nós vamos fazer uma abordagem aqui sobre esse rapaz aí, que para muita gente um momento de descontrole, lembrar aí um ataque de fúria, tudo tem direito, que acabou ceifando a vida aí de centenas de pessoas. Num plano psicológico e até onde você pode ver essa distância, o que você poderia falar sobre esse caso, Luiz? Olha, bom dia, Miro, de novo. Bom dia a todo mundo que nos escuta. Bom dia, sempre bom. Sempre é bom. Em relação à parte psicológica, todos os transtornos mentais têm consequências. Se a gente vai a um médico, e normalmente nós vamos com grande frequência, ele vai examinar toda a parte física, aquilo que é visto, aquilo que é visível aos nossos olhos. Já quando a gente trata de temas psicológicos, às vezes os sintomas não são tão visíveis, as coisas não são tão fáceis de serem vistas dessa forma. Então, quando uma pessoa tem um transtorno psicológico, por exemplo, uma depressão, tem uma ansiedade, tem uma alteração de personalidade, sempre haverá consequências. Ou haverá consequências para a pessoa que sofre desse transtorno, ou certamente para a sociedade no entorno daquela pessoa, para a família, para o trabalho, para os filhos. Uma pessoa que sofre de depressão, por exemplo, e se o estágio dessa depressão, se a intensidade da depressão for muito elevada, aí sim nós temos como um dos sintomas a ideação suicida. Agora, parece-me que o caso desse piloto não era isso, né? Porque não foi, até onde a gente sabe, não foi detectada nenhuma reação que levasse a uma conclusão de que ele estaria aí num processo profundo, né? Isso é um quebra-cabeça. Complicado, né? Totalmente. Nenhuma pessoa, ou é muito pouco provável que uma pessoa com depressão vai se matar, e tão pouco provável que uma pessoa com depressão vai matar todas as outras pessoas num avião. Então você acha que o problema dele, além da questão da depressão, já existiam outras questões? Eu vou ser até um pouquinho mais duro em relação a isso. Primeiro, depressão não faz com que a gente vire suicida ou homicida ou sociopata. Não tem essa correlação tão direta. Eu tenho quase que certeza que não é somente a depressão ou tampouco somente um transtorno mental que aquela pessoa sofria para que ela tenha gerado esse tipo de acidente. Isso é um quebra-cabeça. Uma das peças está dada. O restante a gente tem que investigar. Eu acho que você acerta em gênero, número e grau, até pela matéria que sai no jornal de hoje, dizendo o seguinte, que ele teria dito para a namorada que o mundo ia falar no nome dele. Mas isso é uma regressão espúria. Eu vou te explicar. Todo mundo que se mata, em algum momento diz que iria se matar. Isso é meio que certo. Agora, nem todo mundo que fala que vai se matar realmente o faz. É o tal do cão que ladra não morde, né? Mas todo cão que morde um dia ladrou. Também. Então é essa a relação. Aí, achar esse ponto aí que é o problema. Você tem na psicologia uma dificuldade entre causa e efeito. A gente pode criar correlações. Certamente uma vida tumultuada, um trabalho extremo, um espaço confinado, uma alteração de humor gera ou ajuda alguém a cometer suicídio. Agora, você não pode falar que todas as pessoas nessas mesmas condições irão cometer algum tipo de suicídio. Isso não existe ainda. Existe correlação. Não existe em ciências humanas o que a gente fala de causa. Causalidade é muito pouco provável. Ô Jadil Júnior, você está acompanhando aí, você participa ativamente, você pulsa as coisas nas ruas, em todas as esferas, você está em Brasília, você está aqui na Pavoso, você está em todos os locais, você pulsa de uma forma mais constante reações do povo que tem acompanhado isso tudo e é uma pessoa altamente ligada na vida nacional e internacional. Você tem uma consideração a fazer com relação a isso, até o questionamento junto ao nosso Luiz Anunciação? Miro, eu entendo o seguinte, a minha opinião, né? Que nós, eu, você, Miro, o Luiz, o Davi, como todos os nossos ouvintes aqui, uma vez ou outra, pega um avião, vai para um estado para o outro, até mesmo para fora de outro país, seria agora o momento das empresas de aviação rever, né, o cansaço, né, a carga horária desses trabalhadores que ficam, como o comissário de bordo, os pilotos, né, com o piloto de avião, fazer uma avaliação dentro dessa que foi uma calamidade, né, Miro? Foi uma tragédia, né? Você tá uma responsabilidade na mão do piloto, ou com o piloto, 150 vidas, né, 149 vidas, né, que a dele também conta como 150, que é mais um que veio falecer. Que foi uma tragédia que a gente não pode ficar só no debate. Eu acho que tem que ser revisto. Eu quero acrescer, se você permitir, eu quero acrescer um ponto aí ao que você está perguntando, né? Ele está perguntando, Luiz, exatamente se um mais próximo exame para detectar, e eu já coloco mais uma. E é possível detectar? Bom, vamos lá, são duas perguntas. Ninguém espera sangrar para procurar um médico. Ninguém espera que um edifício caia para procurar um engenheiro. Já passou do tempo.
As pessoas sabem há muito tempo que transtornos mentais existem, transtornos mentais são importantes e a avaliação psicológica ela é fundamental. Isso é direito humano. Uma pessoa que trabalha sobre qualquer condição, ela tem que ser avaliada para o bem dela e para o bem das outras pessoas. O segundo ponto é, será que é possível detectar uma alteração comportamental? Olha, eu não tenho dúvidas. Sim, a partir do momento que a gente tem um psicólogo dentro de uma equipe de trabalhadores, esse psicólogo seja muito bem treinado, esse psicólogo tem um instrumental, e a psicologia tem instrumental, tem escalas, tem instrumentos, tem testes, tenho total certeza que isso teria sido evitado. Eu não hesito em falar que com mais psicólogos nós tenhamos em empresas, sejam elas públicas, sejam elas privadas, a saúde de todas as pessoas melhorará. Não tenho dúvidas em relação a afirmar esse ponto. Então a gente pode dizer que faltou, digamos, mais rigor na avaliação psicológica desse profissional. Imagina, nós estamos falando de gente que está conduzindo avião, né? A gente chama isso de homeostase do risco. Tendo em vista que isso não acontece com frequência, a probabilidade de um avião cair, ter uma pessoa que o derrubou, sofrer de algum transtorno mental, a gente acredita que isso não existe e nunca vai acontecer. A invasão na residência sempre é na casa do meu vizinho, nunca na minha. Eu não tenho dúvidas e afirmo novamente que com mais psicólogos tiver uma empresa, melhor ela será. E uma pessoa que pega um avião daqui para São Paulo, daqui para Brasília, a gente faz isso com muita frequência, a gente tem que estar em boas mãos. Só que essa pessoa também que pilota o avião, ela tem que estar sendo cuidada. Não adianta somente a gente acreditar que a falha é humana. A falha é humana em todos os sentidos. A gente tem que perceber a pessoa que pilota o avião, a gente tem que perceber quem entra no avião e todas essas variáveis que possam interferir. Porque um acidente de avião nunca é uma causa só. Eu acho que aí fica claro para todo mundo que a necessidade das companhias investirem nesse tipo de tratamento, ou seja, buscar uma avaliação que possa detectar qualquer tipo de anomalia, né, mas lá inicial. E eu acho também, Luiz, a anunciação que, por exemplo, nós estamos aqui, eu estou todo dia com o Miguel Ângelo, eu conheço as reações dele. Então, as pessoas que dividem ali o local de trabalho também, acho que podem começar a ficar atentos a qualquer variação. A gente vê as mudanças de humor, esse temperamento, a gente sabe, olha, ele está irritado lá, porque caiu um fio de cabelo, a gente já sabe que ele está irritado por aquilo. E quando é algo mais profundo, já é um momento de alerta, né? Vamos pensar numa analogia de um óculos. Eu, se não fosse psicólogo, eu ia reparar que uma pessoa está um pouco mais alterada num dia, um pouco menos alterada no outro, porque eu a conheço. Agora, a psicologia ela entra como um óculos de precisão. A partir do momento que haja uma suspeita, e suspeita a gente faz o tempo todo, enquanto pessoas, de alguma alteração comportamental da minha mulher, do meu filho, por aí vai, tem que encaminhar para um psicólogo. É esse o profissional que terá um arsenal teórico e um arsenal instrumental para saber, está alterado, não está alterado, quanto está alterado e quais são os possíveis caminhos que essa pessoa irá passar. Não tenho dúvidas em falar que uma pessoa que sofre de transtorno bipolar, por exemplo, do humor, um dia vai estar um pouco menos feliz e outro dia vai estar com uma mania, vai estar com uma sexualidade mais elevada. Isso para uma pessoa leiga é difícil de perceber. Muitas vezes... Mas o profissional não mas eu não tenho dúvidas. A psicologia ela entra como um óculos de precisão. Para o profissional isso é muito fácil. É como se um médico não conseguisse diagnosticar uma pessoa com espinha, uma pessoa com acne. Isso para aquele médico é super simples, é super fácil. Olhou, é criança com sarampo. Para nós é a mesma coisa. Então a solução é intensificar esse tipo de trabalho, né? Não só intensificar esse tipo de trabalho nas empresas, mas sim ter uma campanha de conscientização. Antigamente depressão era glamour. Eu estou um pouco mais triste, eu estou deprimido, as pessoas viam com bons olhos. Hoje é estigma. Eu não falo que tenho depressão porque isso é mal visto pela sociedade. Não, uma pessoa com depressão, uma pessoa com hipertensão arterial, uma pessoa com diabetes, são patologias que você tem hoje em dia tratamento, algumas um tratamento é curativo, outras é preventivo. A psicologia ela não trabalha com o estatuto da cura. A gente não fala uma pessoa deprimida, ela vai ficar curada a partir do momento que haja um psicólogo ao lado dela. A gente fala uma pessoa com depressão, ela vai viver muito bem. A partir desse momento em que você haja tratamento, exatamente. Medicamentos, inclusive. A gente tem toda uma área que a gente fala a saúde mental. Penso, logo existo. Isso é filosofia de Descartes, isso vem desde 1637. O ego sum que sum, pois é. Então, se penso, logo existo, por que a gente vai desprezar justo a nossa condição de existência, que é a nossa mente? Está errado, a lógica é outra. Primeiro trabalha-se a mente. Esse é ponto nevrálgico da psicologia e de qualquer pessoa que entenda como o comportamento humano funciona. Então vamos lá, vamos nesse ponto nevrálgico lá da dor e trabalhar. E aí fica, eu acho que o alerta mundial para as companhias. Ô Miguel, você está com o dedinho em pé aí, esse aluno lá do colégio. Pode falar.
Não, mais um pouquinho sobre esse caso. Ele teria tido, esse copiloto teria tido um relacionamento em 2014 com uma comissária de bordo de 26 anos, identificada apenas como Maria W. E ela falou sobre, assim que ela soube desse acidente, ela falou sobre o relacionamento pessoal dos dois e disse que eles viajaram juntos de avião por 5 meses pela Europa no ano passado. Maria disse ainda que terminou com o Andrés por causa dos problemas pessoais e do comportamento instável dele. Aí o que o Luiz está falando, é igual você tem espinha no rosto, o médico olhou, só você está com espinha e detecta. Qualquer avaliação psicológica teria visto isso. Também, Miguel, né? eu posso até lhe falar, tem algo que está ao alcance de todo mundo a qualquer tempo, que é a loucura. Então, a partir do momento que a gente consiga saber quais são os comportamentos que fogem do escopo da normalidade e que possam gerar situações deletérias, a gente tem que pesar. Será que não é bom o tempo todo ter um psicólogo numa empresa? Ninguém é maluco de achar que o psicólogo vai ficar analisando tudo e todos a todo tempo. É verdade. Só que ninguém vai desconsiderar. Será que é necessário que mais vidas sejam perdidas até o ponto que a gente coloque um profissional de saúde mental dentro das organizações? Eu acho que não. Hoje já existe até os supermercados aí, de grandes redes aí, que tem psicólogos no seu quadro ali, todo momento, para atender. Time de futebol tem psicólogo, né? Não só futebol. Futebol é um esporte de contato, né? Não estou falando de que a vida de ninguém ali está sendo colocada em risco, não. Imagina como nós temos vidas nas mãos, né? Eu sou um defensor do psicólogo em todos os locais. Eu sempre defendi isso. No rádio não ia ter funcionário nenhum, sabia? Tem valor para mim. Às vezes olha as caras. Não, mas isso é interessante porque antigamente a psicologia era associada com uma pessoa doente mental. Esse era médico de maluco. Não, a psicologia não é isso. A psicologia ela é uma ciência que atua no bem-estar da sociedade. A partir do momento que haja alguém com sofrimento, a gente consegue fazer um trabalho para que essa pessoa viva melhor. Não é somente uma psicologia para tratar maluco. É justamente o contrário. Ainda hoje você acha que psicólogo, psiquiatra é para maluco, né? É o contrário. O contrário. Muito pelo contrário. E é importante que haja esses espaços como a rádio, por exemplo. A nossa função enquanto rádio... Porque a gente amplia o alcance, a gente amplia essa informação. O primeiro passo de um bem-estar mental é você empoderar o sujeito com informações sobre ele mesmo. Então o rádio tem essa função de levar essa mensagem não somente aqui ao centro do Rio de Janeiro, mas ao Brasil inteiro, quem sabe o mundo inteiro. Isso é fundamental. Muito legal. A gente fica muito feliz em poder estar tendo esse tipo de oportunidade de proporcionar às pessoas, né? Eu acho que quando eu abro aqui o programa dizendo que primeiro que a gente faz um programa para o trabalhador da construção civil, para a trabalhadora, mas que todo mundo pode e deve ouvir, principalmente porque quando a gente faz o rádio, nós levamos a informação do sindicato, nós trazemos aqui, abrimos um debate, sempre um questionamento, como fazemos com o Davi, nas questões mais políticas, econômicas, e tendo o prazer de contar com você aqui, o Luiz, a Anunciação, para falar dessas questões, essa questão tão triste aí, que foi a questão desse piloto, mas abrir um leque para que as pessoas possam entender a função do psicólogo, como é que funciona, da sua abrangência, e quebrar essa imagem de o cara foi no psicólogo, o cara tá maluco, o psicólogo não, tem gente que tem até medo, fala psicólogo, o cara corre, virou bicho papão, e não é isso. Miguel, um pouco mais sobre o depoimento da comissária de bordo, a Maria W, de 26 anos, ela disse ainda, nós sempre conversamos muito sobre o trabalho e em seguida ele se tornou uma pessoa diferente. Ele tornou-se preocupado com as condições sob as quais trabalhávamos. Muito pouco dinheiro, medo de perder o contrato e muita pressão. Ele sempre falava para ela. Você tem outra função de controlador de voo, que eu acho que é mais complicada ainda do que do próprio piloto. Eu acho muito grande. Ele era capaz de esconder dos outros o que realmente estava acontecendo, disse a jovem. Mas não fugiria de um psicólogo, do crivo do psicólogo. E diz que ele não falava muito sobre a doença, só que estava fazendo um tratamento psiquiátrico. Eu vou explicar alguma coisa relacionada à biografia psicopatológica. A partir do momento que acontece um acidente, a gente consegue identificar que houve realmente situações que poderiam levar aquele acidente a ter acontecido. Então ele, em algum momento da vida, teve alguma alteração comportamental, reclamou da pressão do trabalho, reclamou do dinheiro. Você não tem como afirmar que isso vai gerar um acidente. Agora, é bom estar atento. A partir do momento que uma pessoa reclame bastante, que tem alterações de comportamento, que age de uma forma
diferente do habitual, é necessário encaminhar para um profissional. Porque, do contrário, vai ser isso. A gente espera que alguém arrombe a nossa casa para depois colocar o cadeado na porta. Essa é uma inversão total na lógica. E as pessoas precisam parar de acreditar que psicologia é médico de maluco. Não é. Psicologia é um dos profissionais que estudou no mínimo 5 anos, tem todo um arsenal, tem toda uma instrumentação psicológica com testes, com questionários, com entrevistas padronizadas, justo para, muitas vezes, melhorar tanto a vida daquela pessoa que sofre de um transtorno mental. Ninguém quer sofrer de um transtorno mental, te sou honesto, é a pior forma de existência de uma pessoa, é a pessoa que sofre de um transtorno mental, e também a vida da sociedade que está ao lado dessa pessoa. Isso é extremamente penoso, isso gera muito sofrimento e às vezes vidas. E não está lá para prejudicar as pessoas, muito pelo contrário, para auxiliá-las, né? É claro, para fazer com que as pessoas atinjam o seu potencial, para que elas melhorem, para que elas, na pirâmide, cheguem ao topo. Joadil Júnior. Luiz, eu costumo colocar, né, para alguns companheiros que a gente viaja todo o Brasil, né, que realmente é estressante, porque quando você muda de um estado para o outro, a gente como passageiro, né, a gente já se sente cansado. Eu imagino a tripulação, o comandante, né, do voo, né, o piloto, né, o comandante de bordo, toda aquela... as meninas que trabalham como aeromoça, né, geralmente os rapazes também trabalham, eu considero isso muito cansativo. Tem um termo que a gente fala que é o burnout. Né? Uma pessoa que ela passa por um trabalho que é penoso, que é exaustivo, que é super complicado, talvez ela adoeça muito mais facilmente do que uma pessoa que não tem essas mesmas condições. Então é necessário monitorar, é necessário que essas pessoas, sempre que tem alguma alteração de comportamento, alguma alteração na sua fala, ela fala muito sobre a gente. Que a gente consiga saber quais são os pesos positivos e negativos desse tipo de trabalho. Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que eu seja um excelente médico, que eu tenha toda uma formação teórica, tenho feito meu treinamento fora do Brasil. Só que se eu estiver fazendo 30 cirurgias por dia, meu 29º, meu 30º paciente vai sofrer. Não é porque eu seja ruim, mas é porque eu estou extremamente cansado. Então é importante que a gente monitore isso. Agora, quem é a melhor pessoa para monitorar antes que esse cansaço ocorra, para que isso não chegue a acontecer? É o psicólogo. Não tem outro profissional. Meu companheiro Luiz Anunciação, obrigado mais uma vez por um show de competência, um esclarecimento, falando aí das técnicas com clareza e possibilitando que as pessoas tenham entendimento, não só um pouco sobre o que aconteceu lá com o piloto, mas também sobre a profissão desse orientador, desse que vem para ajudar, que é o psicólogo, ajudar todos nós, da toda a população. Eu que agradeço, Miro, e eu só queria deixar essa mensagem ao fim, porque não podemos achar que depressão é um estigma. Não podemos achar que uma pessoa com depressão vai matar 300 pessoas no próximo voo. Não é essa a lógica que funciona. Uma pessoa com depressão, uma pessoa com uma hipertensão arterial são pessoas com problemas, eles precisam ser tratados o quanto antes. Eu agradeço novamente o convite, Miro, e me coloco eternamente à disposição para informar o que for necessário e o que eu tiver competência também. Show de bola, obrigado. Primeiro a paciência vem para cá, porque esperamos para falar, mas ele já faz parte aqui. O Joadil dá uma gravata nele lá e não tem negócio de escola não, aqui é na marra, o Joadil traz na marra. Funciona. Inclusive eu queria já deixar convidado você, né, convidar você para um próximo programa, porque o Leozinho já está preparando uma matéria para você, tá? Tá bom. Tá intimado. No que eu tiver competência, certamente estarei aqui. Com certeza você será o suficiente capaz. Show de bola, obrigado aos dois. Olha, hoje, nesse domingo, a Clusper chega à sua 11ª edição no Solar das Palmeiras, em Botafogo, das